Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. E hoje o nosso tema é o combate a todas as formas de discriminação, especialmente ao racismo, e sobre a importância das personalidades negras na construção histórica de Itajaí e região. E para isso está conosco hoje o historiador e professor José Bento Rosa da Silva. Professor, muitíssimo bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu agradeço, Elis, o convite, a recepção calorosa dessa casa, que já estive aqui em outras ocasiões e agora, a seu convite, a gente está aqui para conversar um pouco sobre as nossas pesquisas e também sobre as nossas demandas e os nossos anseios. Com certeza, inclusive o dia que eu lhe conheci, eu tive a grata satisfação de fazer uma entrevista com o senhor no mesmo dia que o senhor utilizou da tribuna da Câmara de Vereadores nesse ano, agora foi dia 25 de novembro, falando exatamente daquela campanha, né? Itajaí Sem Racismo. Nós estávamos no mês, né, do Dia da Consciência Negra. Então, assim, foi muito importante a sua fala, mas uma das coisas que o senhor falou na tribuna, inclusive, que me chamou muito a atenção, foi que o Brasil não é mais um país mestiço, né? Ou talvez nunca tenha sido, né? Mas hoje ele é um país negro. Por quê, professor? Então, veja, primeiro vamos partir dessa categoria, né? Quem o IBGE caracteriza como negro? Segundo o IBGE, todos aqueles que se autodeclaram pretos e pardos são negros. Porque a categoria preto e a categoria parda é uma invenção do colonizador. No continente africano, inclusive, não existe a categoria nem preto, nem pardo, nem negro. Eles se auto-identificam como nigeriano, senegalês, guineense. Então, essa invenção de chamar os africanos de negros e ainda na colônia, na colônia portuguesa, sobretudo, chamá-los de preto e pardo, é uma invenção do colonizador. Então, essas categorias são categorias historicamente inventadas para, de certa forma, dividir o próprio grupo. Porque durante todo o período de... Para descaracterizar como ser humano, né? Isso, porque veja o seguinte, cada vez que eu chamo uma pessoa de preto, está relacionado à condição de escravizados. E quando eu chamo de pardo, de mulato, está caracterizando essa pessoa na condição de liberto. Então é uma forma de dividir a grande maioria que era, na época da escravidão, a população negra, né? Então, por exemplo, essa categoria não existe na América do Norte. Na América do Norte, quando quer se referir a uma pessoa não branca, de origem africana, denomina-se afro-americano, independente da tonalidade da pele, independente dos traços fenotípicos, dos traços, né, do lábio, do nariz, do cabelo crespo ou não. Então, essas populações vão dizer o seguinte: eu tenho uma origem africana, então eu sou afro-americano. Você se lembra muito bem dos 2 mandatos do Barack Obama. Sim. Ele era fruto de um casamento interétnico, de africano com europeia. Mas ele nunca se diz e nunca foi chamado de mulato, nem de moreno, nem de pardo. Ele sempre foi conhecido e se conhecia como afro-americano. Então, essa questão do IBGE reconhecer que essa população é negra é uma forma de dizer o seguinte: olha, vocês têm uma ancestralidade, né? Vocês têm uma ancestralidade e tem que valorizar essa ancestralidade. E só para lembrar, por que eu falei que o Brasil é negro? Por causa disso, pelo próprio IBGE reconhecendo que essas 2 categorias, preto e pardo, somada é negro. E também o Brasil, no século XIX, era o país com o maior número de populações de origem africana das Américas. A capital do Império, que era chamada de Corte, a cidade do Rio de Janeiro, era a cidade mais negra das Américas. E mesmo com a vinda dos imigrantes,
com a miscigenação, com os povos indígenas, essa população não diminuiu. Ela deixou de autodeclarar-se. Por quê? Porque no contexto da escravidão e do imediato pós-abolição, tudo que era relacionado com preto, com pardo, com negro, era pejorativo. Então, muitas pessoas não queriam se identificar como negro, nem como preto, e às vezes como mulato, como pardo, porque estava caracterizando um certo progresso. E também, me corrija se eu estiver errada, professor, acho que também houve um esforço dos governos que sucederam a abolição para um branqueamento da população, pelo menos de maneira institucional. Houve um projeto, sim, de embranqueamento da população brasileira, como das demais colônias também, porque partia-se do pressuposto que na humanidade havia 3 raças: a raça amarela, que seriam os asiáticos e os índios da América, a raça negra, que seriam os africanos, e a raça branca, que seriam os europeus. Então, isso foi uma construção acadêmica do século XIX, chamada racialismo científico. E eles argumentavam o seguinte, que essas raças, umas eram superiores à outra. E a mais desenvolvida, a que teria o QI mais desenvolvida, seria a europeia. A que teria segundo lugar... Até essa questão de progresso está aliada a essa ideia, né? Essa ideia. E os que estariam em segundo lugar seriam os asiáticos e os índios. E as mais atrasadas seria a raça negra. Então, eles fizeram uma leitura equivocada da teoria de Darwin. O Darwin falava da evolução, da origem das espécies. Mas ele não estava falando da espécie humana. Então, essa leitura equivocada que fizeram para justificar a colonização. Ora, se os índios da América e os asiáticos são menos desenvolvidos, e os africanos menos ainda, os superiores devem subjugar os inferiores e levá-los ao progresso. Então, houve sim esse projeto de embranqueamento do país, e eu tenho visto nas minhas pesquisas os debates na Câmara dos Deputados e no Senado no século XIX. Alguns falavam o seguinte: olha, esse país só vai se tornar uma nação daqui a 200 anos. Isso eles estão falando lá no século XIX. E aí o projeto era provocar a miscigenação interétnica para o Brasil ir embranquecendo e caldeando, esse seria o caldeamento das raças, e na perspectiva deles, a pretensa raça superior, o pretenso sangue forte, que seria o europeu, ia dominar e nós ia chegar numa nação homogênea. Interessante a gente pensar que havia alguns intelectuais e políticos que concordavam com isso, inclusive José de Alencar. Tem um livro que fala, né, dos projetos do José de Alencar, que chama Contra a Abolição. Isso eu ia até dizer também, né, porque ele é conhecido, né, conhecido por discursos condenando a todas as formas de abolição e tentando fazer com que o governo fizesse. Ele foi um dos que mais batalhou para que os fazendeiros fossem indenizados, né, por terem feito o investimento de trazer a população escravizada para cá para trabalhar nas lavouras, né? E afora isso, tem toda essa questão, eu falei da questão institucional, porque até posteriormente a isso, principalmente durante os anos do governo Vargas, eles tentaram fazer esse branqueamento meio que à força, seja trazendo populações de origem europeia para povoar determinados locais no Brasil, principalmente aquelas que saíram aqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, para ir para o Centro-Oeste, né? E então, nós temos cidades lá, por exemplo, em Mato Grosso, tem uma lá chamada Porto dos Gaúchos. Aí você vai lá, só tem gente bem mais branca e tal.
Então, houve também essas ações, né, dos governos tentando fazer meio que à força esse branqueamento, né? Isso. Talvez na tentativa, inclusive, de cada vez discriminar mais a população negra. É porque, de uma forma ou de outra, já havia essa discriminação, só na intenção, né? Uma vez que parte do pressuposto que uns são geneticamente superiores ao outro, já está excluindo necessariamente. E aí você muito bem lembrou que existiu alguns projetos e alguns decretos-leis desde o início da República, obstando, dificultando a imigração de asiáticos e africanos para o Brasil, né? Eu tenho trabalhado com essa temática, levando sempre em consideração a documentação que nós colhemos, inclusive no Parlamento brasileiro. Só para lembrar que em 1921, 2 deputados fizeram um projeto de lei em 1921, né? Ou Dois seja, há mais de deputados, 100 anos. há mais de 100 anos, fizeram um projeto dizendo da necessidade de não aceitar imigrantes da raça preta para o Brasil. Era assim que estava o projeto, né? Então a gente fala, para além dessa política institucional que houve, a gente tem que levar em consideração também uma certa mentalidade escravocrata, escravista, que permaneceu e permanece em nós até hoje. Infelizmente, até hoje ainda tem muita gente que tem diz que não é racista, mas na verdade tenta de toda forma reproduzir as condições da escravidão, né? E a gente costuma chamar isso de vamos dizer assim, de uma permanência mental. Os fenômenos de longa duração, porque na história a tecnologia, o progresso, as coisas mudam do dia para a noite. A gente é testemunha da grande mudança que nós vivemos desde a chegada dos colonizadores. Mas nem tudo muda no mesmo ritmo. As mentalidades, os costumes, muitas vezes são os mais retrógrados. E a gente capta isso, às vezes, por certas expressões que a gente naturaliza. A coisa está preta, né? Os tempos negros da ditadura. Quer dizer, tudo que é ruim está ligado a uma determinada cor que caracteriza alguns grupos humanos. E uma expressão que é muito usada recentemente, pode parecer inocente, mas não é, gente de bem. Quem era o pessoal que dizia, nós somos um povo de bem? Durante o período da escravidão, do Império e da Colônia, homens de bem eram os homens de bens. Os que tinham poder aquisitivo, que podiam ser votados e votar, porque o voto não era universal, o voto era censitário. Quem tinha uma certa renda podia votar para vereador e ser votado. Quem tinha uma renda maior podia se candidatar a deputados e votar. Então, assim por diante, esse era a gente de bem, era o povo de bens. Então, é uma categoria hoje que, de certa forma, está sendo usada, mas não, esse bem que está dizendo não é de bondade, não, é de status. É de status econômico, de status políticos e de uma certa pretensa superioridade. Então, nós ainda no Brasil, passado mais de 130 anos, nós temos muita permanência da mentalidade escravocrata que está inserida nas estruturas e também na mentalidade. Por isso que eu sempre penso, o caminho, o embate tem que dar pela educação. A educação formal, mas não só a educação formal, a educação informal também. No conversa de botequim, no clube, na família, a gente tem que desnaturalizar certas coisas que parecem natural e não são. Com relação à questão racial, mas com relação ao gênero, né? Com relação à desigualdade social. Então, é um processo longo, que já temos uma certa caminhada, mas que tem muito por fazer ainda. E com certeza, inclusive a respeito desse processo de como fazer para apagar esse apagamento que houve da cultura e da contribuição dos negros na sociedade, na formação da sociedade brasileira, é que eu quero falar mais detidamente com o senhor, mas só no próximo bloco, porque agora o nosso bloco já se esgotou. Daqui a pouquinho a gente volta conversando mais sobre esse tema
instigante. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o professor José Bento Rosa da Silva, que é historiador e também integrante do Núcleo Afro Manuel Martins dos Passos. Nossa pauta é tão extensa, professor, que eu não sei se a gente não precisaria de uns 3 programas para, pelo menos, para começar a falar de tudo que tem que falar. Mas a gente fechou o primeiro bloco falando de toda essa questão cultural que houve, dessas tentativas e dessa institucionalidade mesmo de apagamento da história e da contribuição do povo negro, talvez para tentar um embranquecimento da população e até da história do país, né? Como é que o senhor avalia todas essas campanhas? O senhor até falou, eu acho que na tribuna, quando usou, que fora da educação não há jeito. Eu acho que tinha até uma frase sua que o senhor disse assim, a gente precisa ainda dessas campanhas para que os nossos filhos, os nossos netos, de que algum dia não se precise mais dessas campanhas, como a Itajaí Sem Racismo. Então, eu penso que todas as campanhas que são feitas, agora no caso específico das campanhas da questão contra o racismo, xenofobia e formas correlatas, as campanhas são paliativos, são momentâneas, mas nós temos que pensar a longo prazo, para além das campanhas. Elas são necessárias, mas não podemos ficar a vida toda fazendo campanha, né? Tem que ter um momento que elas sejam superadas. Então, que elas não sejam mais necessárias. Que elas não sejam mais necessárias. Quando nós tivermos uma sociedade de equidade, todos sejam respeitados pelaquilo que são, não pelaquilo que têm, então aí nós não precisaremos mais de campanha. Mas no momento em que existe desigualdade de gênero, de orientação sexual, desigualdade por conta da faixa etária, por conta das necessidades especiais, desigualdade por conta da questão racial, então nós temos que fazer campanha sim. Mas pensando de longo prazo, temos que implementar uma cultura de relacionamento racial, de que as pessoas convivam harmonicamente com a diferença. Porque a diferença não é uma coisa ruim. O ruim é a desigualdade. E às vezes a gente confunde diferença com desigualdade. Nós somos diferentes. Você é mulher, branca, né, mais jovem do que eu. Então nós somos diferentes, né? E é bom que nós sejamos. A humanidade tem as suas diferenças. O ser humano é diferente, mas nós temos um ponto em comum, a nossa humanidade. Todos nós somos seres humanos. Então, nós temos que conviver na diferença. A diferença não pode ser transformada em desigualdade. Então, aí, o projeto é mesmo o caminho da educação. A educação formal, a educação informal e também a produção do conhecimento. Porque durante muito tempo, nós só conhecíamos aquilo que era produzido por uma certa elite. Uma elite que muitas vezes quer manter os seus privilégios. Então dificulta. E que só conta um lado da história. Só conta um lado da história. Então nós, o Núcleo Afro, nós professores engajados com a equidade, a gente tem buscado produzir obras, artigos que dê visibilidade às populações indígenas, às populações ciganas, às populações negras. Por exemplo, nós estamos chegando agora no veraneio. Já começam a circular aqui em Itajaí
os descendentes dos antigos moradores, que são os povos indígenas. Ainda essa semana, eu moro lá no São Vicente, uma senhora com seus 2 filhos adolescentes vendendo a cestaria. Eles são índios caigangues, que no passado habitavam essa região aqui, mas que agora não estão mais aqui, porque não tem sobrevivência, mas na época de temporada vem para Itajaí, Balneário Camboriú, vender a sua cestaria. Então é um povo, né, que tem uma origem aqui no litoral, mas que hoje estão na invisibilidade. A começar pelos nomes que nós temos aqui, né? Nomes de origem indígena, a próprio nome Itajaí, Canhanduba, Campeche. Mas então, eu falando mais das nossas pesquisas, o professor Moacir da Costa, que é um professor da rede municipal e da rede estadual, e também militante do Núcleo Afro, nós escrevemos, em 2010, publicamos esse livro, Negros em Itajaí, da invisibilidade à visibilidade. Mais de 150 anos de história. Qual foi... É esse. Qual foi a motivação da escrita? É que em 2001, 2 professoras publicaram um livro denominado Famílias de Itajaí, mais de 100 anos de história. Nós lemos o livro, não encontramos nenhuma família negra. Em 2005, elas publicaram um 2º volume, com o mesmo título, Famílias de Itajaí, mais de 100 anos de história. E, mais uma vez, não tinha presença de nenhuma população negra nem indígena. A gente ficou pensando, sim, nós existimos, mas estamos invisíveis. Então, nós fizemos as nossas pesquisas, publicamos essa coletânea de texto, dando visibilidade à presença negra em Itajaí desde o período da colônia. Então, nós temos um artigo aí de 1824, quando Agostinho Alves Ramos chega a Itajaí, eletido como um dos fundadores da cidade, embora tenha uma polêmica acerca disso, e ele tinha um escravizado chamado Simeão. E foi esse escravizado que construiu a primeira igreja Nossa Senhora da Conceição, que é aqui conhecido como a Igrejinha Velha. Mas a gente passa lá na Igrejinha Velha, no Marco Zero de Itajaí, no ponto inicial de Itajaí, a gente não vê nenhuma referência a ele. Não é? Aí nós estamos lutando para que ele tenha visibilidade, talvez um busto, uma referência a ele naquele templo. E depois nós fomos estudando mais. Desculpe, professor, até ali, a questão de uns, não sei se foi 5 ou 6 anos, foi feito o restauro da igreja. Sim. Mesmo após o restauro, não houve nenhuma menção? A única menção que nós conseguimos fazer do Simeão é um prêmio, né, que o Núcleo Afro, juntamente com a Secretaria da Igualdade Racial e outras entidades, promove anualmente, que é o Troféu Simeão, para aquelas pessoas afrodescendentes que, de uma certa forma, se destacaram durante o ano, seja ela qual área for. Mas na igrejinha mesmo, não, na igrejinha, continua sem ter a referência. Continua sem referência. Esse próprio livro, Elis, que nós escrevemos, nós tínhamos a pretensão que ele fosse um livro trabalhado na rede municipal. Gente, ele foi lançado em 2010, o ano do Sesc Centenário da cidade, da emancipação da cidade, né? Teve uma série de festividades no mês de junho, por ocasião do Sesc Centenário. E não houve esse trabalho, então, desse resgate no ano que era o Sesc Centenário? Por isso que nós colocamos mais de 150 anos de história na invisibilidade. E aí, na época, nós queríamos que esse livro fosse trabalhado, que fosse adotado na rede municipal, no ensino fundamental. Mas o secretário de Educação da época não entendeu assim, né? Não sei por que motivos. E ele continua, né? Aí, alguns professores da rede municipal usam, por iniciativa própria, mas não tem ainda vamos dizer assim, um programa mais sistematizado para dar visibilidade a essa população. Só para você lembrar, Elis, que, por exemplo, nós temos uma avenida aqui em Itajaí, uma avenida central, não é avenida, é Rua Pedro Ferreira. Quem foi Pedro Ferreira? Pedro Ferreira foi um médico negro, baiano, que veio para cá no final do século XIX,
Ele foi médico aqui, inclusive médico do Porto, os imigrantes que entravam para fazer exame de saúde passavam por ele. Tanto é que ele casou com uma descendente de alemãos, né? Então o sobrenome da esposa dele era Stein. Até tem uma rua aqui que chama Rua Gil Stein Ferreira, era um dos filhos dele, que era médico também. Mas se você pega os livros didáticos, não tem nenhuma referência de quem foi o Pedro Ferreira, que ele foi prefeito, ele foi vereador, ele foi deputado federal, deputado estadual, mas omite a origem étnica dele. Inclusive as fotografias que nós temos no arquivo, no começo ele tem a tez, ele é desenhado ou fotografado de uma pele mais escurecida. Quando ele vai ascendendo socialmente, ele vai embranquecendo. Assim como aconteceu com Machado de Assis, assim como aconteceu com a compositora Gonzaga, como é que é ela? Chiquinha Gonzaga. Então a história do Brasil, Nilo Peçanha, ninguém fala que o Nilo Peçanha foi um homem negro e ele foi presidente do Brasil na Primeira República. Então esse apagamento da história que não é bom para nós, porque a representatividade importa. As pessoas vão se espelhar nele para se motivar. Então a gente também tem uma necessidade de, nas campanhas televisivas, nas propagandas, ter a representatividade de homens brancos, de mulheres brancas, de homens negros, de mulheres negras, mestiços, indígenas, imigrantes. Não pode ficar aparecendo só uma cara nos meios de comunicação. Então, isso é política de incentivo, isso é política de ação afirmativa. E tem um outro personagem de Itajaí que também é desconhecidíssimo, Manuel Ferreira de Miranda. Manuel Ferreira de Miranda, nascido aqui, ele no início do século, lá para 1910, 1913, por aí, esse período, ele tinha um liceu, hoje próximo de onde é o Colégio Salesiano, chamado Liceu Infantil. Ele era dono da escola e ele era jornalista. E sabe quem estudou no Liceu Infantil? Irineu Bornhausen, que depois foi governador do estado. E em 1950 foi feito um projeto para dar nome a uma escola de Itajaí de Manuel Ferreira de Miranda. É uma escola que hoje está lá no bairro São João, perto de Tiradentes. A escola chama Escola Henrique Midon, Colégio Estadual Henrique Midon. O projeto do deputado era para ser Escola Estadual Manuel Ferreira de Miranda. E por que não foi? Não foi porque o Irineu Bornhausen não quis que fosse. O Irineu Bornhausen, que tinha sido aluno dele das primeiras letras. Bento, onde que a gente consegue isso? Isso está no jornal O Estado, da década de 50. Isso foi veiculado no jornal de dimensão estadual. Então, para nós fazer as nossas pesquisas, nós estamos buscando as fontes orais, as fontes escritas, os relatos de memorialistas e, sobretudo, os jornais de época que hoje estão disponíveis, sobretudo na internet, no site a Hemeroteca da Biblioteca Nacional. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de dar visibilidade a sujeitos, homens, mulheres, crianças, pessoas historicamente que contribuíram na constituição da cidade, do país, e estão na invisibilidade. E que, se fossem trazidas ao seu lugar, que já nunca deveriam ter sido tiradas, né, de visibilidade, de alcance, elas seriam, talvez, ou com certeza, seriam pessoas que iriam motivar outras pessoas a quererem também, né, ascender. Porque é complicado. O senhor estava falando ali de pessoas que são invisibilizadas, né, mas a nossa Constituição, a Constituição de 1988, pelo menos em teoria, ela buscou que houvesse essa equidade, né, e que as pessoas passassem a integrar os espaços e tudo mais. Ainda bem que ela veio, né, porque, por exemplo, assim, eu me criei no interior do Rio Grande do Sul,
tenho vergonha de falar, por exemplo, hoje, mas isso acontecia até o advento da Constituição em 88, existiam clubes para brancos e clubes para pretos. Não podia entrar ninguém preto num clube de branco, numa sociedade, né? Então, eles formavam as suas próprias comunidades. Eu achava isso horrível. Por exemplo, assim, vamos colocar, às vezes, a escola, na escola, essa divisão, ela existia esse apartheid praticamente por uma questão social, né? Eu fiz a escola normal, a escola normal é que eu era normalista, sim, né? Sim, que era como se chamavam as pessoas que estudavam para ser professora primária, né? Fazia o antigo segundo grau como professor primário. E nós éramos praticamente 30 alunos, 29 mulheres brancas, não tinha nenhuma mulher negra. E aí tinha um rapaz que era negro, gordo, gay, ele tinha todos os estereótipos possíveis. E ele era muito discriminado pelos próprios pares, as próprias alunas discriminavam, né? E assim, mas ele era hoje eu vejo que ele era um lutador, ele era um vencedor, né? Porque ele conseguiu quebrar isso tudo e disse assim, não, eu vou ocupar esse espaço porque eu posso ocupar esse espaço. Então, mas essa realidade, Elis, que você fala do Rio Grande do Sul, ela aconteceu em todo o país. Eu sou apartheid... eu sou natural de Minas. A minha mãe disse que o pai dela, que eu não conheci, meu avô eu não conheci, só conhecia a avó, a minha avó era de ascendência indígena, minha avó materna, e o meu avô materno era de ascendência africana. Em São João del Rei, na época da minha mãe era moça, ela contava que a mãe dela contava que quando ela namorava com o meu avô levava ela até o clube dos partos, e ele não podia entrar porque ele era negro, e ele ia para o clube dos negros. E ainda tinha o clube dos brancos. Então, essa realidade da discriminação, essa sociedade de casta no Brasil, é aquilo que eu falei, é um desdobramento da mentalidade escravista que se manteve mesmo após o 13 de maio de 1888. Sim, e se manteve assim, institucionalmente ou na cultura, sem ser quebrado isso, até a Constituição de 88. Até 88. Quando institucionalmente se diz, não, nós somos iguais, nós somos todos iguais. Então, aquilo que o Ulisses Guimarães falava, né? A Constituição de 88 tem os seus defeitos, mas foi a Constituição mais cidadã que nós tivemos até hoje, que nós temos até hoje. E eu quero lembrar que aqui em Itajaí também, eu estudei uma pesquisa que eu fiz sobre os trabalhadores urbanos. A primeira entidade dos trabalhadores urbanos foram os trabalhadores portuários, que eram majoritariamente pessoas pobres, mestiças e negras. E tinha a sociedade chamada Sociedade Beneficente 15 de Novembro, porque a população pobre, negra, mestiça, não podia dançar no clube de elite, que era o Clube Guarani. Então, que está aí até hoje, né? O Clube Guarani está aí até hoje. Então, eles fundaram a Sociedade dos Estivadores, dos Trabalhadores Portuários, e tinha o dia que era o baile dos trabalhadores brancos. Os trabalhadores negros não podiam entrar. E tinha dia que era baile dos trabalhadores negros, os brancos não podiam entrar. Na mesma categoria de trabalhadores. Então, veja, muita gente fala, mas o racismo no Brasil é por conta da desigualdade social. Não é social só. Não. Se assim fosse, no meio da classe trabalhadora, não tinha. E aí, depois, fundaram em 1900... algo bem mais profundo. É muito mais profundo. Em 1919, fundou-se o Clube Náutico Marcílio Dias e o Clube Náutico Cruz e Souza. E no mesmo ano fundou-se o Clube Náutico, o Almirante Barroso e o Marcílio Dias. E no mesmo ano fundou o Clube Náutico Cruz e Souza, porque os negros não podiam remar nem no Marcílio Dias, nem no Barroso. Então, essa é a realidade da história do Brasil, né? Que mas nós no Brasil nós não temos racismo. Até 88, o Estado brasileiro fala, não, aqui nós não temos racismo. Tem na África do Sul,
nos Estados Unidos, aqui nós não temos. O primeiro presidente que reconheceu que no Brasil tem racismo, foi Fernando Henrique Cardoso. Só nos anos 90, depois da Constituição. E ele não podia ser diferente, porque ele foi um sociólogo, é um sociólogo, que estudou as relações raciais no Brasil, inclusive em Santa Catarina. Ele tem um livro que chama Escravidão e Racismo no Brasil Meridional. Então, é essa coisa que eu falei antes, né? As mudanças tecnológicas, políticas acontecem cotidianamente, às vezes avançam, às vezes retrocedem, mas no âmbito da mentalidade, das estruturas, as coisas andam mais devagar. Por isso a necessidade de um trabalho constante. Com certeza. O que passa muito rápido é o nosso tempo aqui. Daqui um pouquinho a gente volta falando mais sobre esse tema. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para este que é o último bloco do Câmara Aberta com o professor José Bento Rosa da Silva. Professor, a gente está com uma pauta tão extensa, tem tanta coisa para falar que eu acho que a gente poderia ficar a tarde toda. Mas eu gostaria de saber agora mais especificamente, né? O senhor falava de algumas figuras, né, de proeminência daqui de Itajaí, que inclusive estão aqui descritas, eu imagino todas, né, nesse livro fantástico, que é Negros em Itajaí, né? Da invisibilidade à visibilidade, mais de 150 anos de história. E eu gostaria de saber como que o movimento negro e os grupos todos, como o grupo Afro, por exemplo, quem foi Manuel Martins dos Passos, que dá nome ao Núcleo Afro? Então, o Núcleo Afro, ele se organizou aqui em Itajaí a partir de 1988. 1988 foi o ano da Constituição, foi o ano do centenário da abolição, e a Igreja Católica, na época, fez uma campanha da fraternidade com a temática Ouvir o clamor desse povo. Então, aqui no bairro da Fazenda, o padre Sérgio Giacomelli, de origem italiana, muito sensível às questões raciais e sociais, ele começou a fazer algumas reuniões na paróquia, que tinha uma população negra bastante significativa aqui no bairro Fazenda na época. Porque o bairro Fazenda foi uma das principais fazendas escravistas aqui em Itajaí, por isso que chama bairro Fazenda, né? Tinha uma fazenda, a fazenda do Arzão, aqui. Então, o padre Giacomelli começou em 88 fazendo um debate, um estudo bíblico sobre o negro e a Bíblia. Aí surgiu a Pastoral do Negro. E esse Manuel Martins dos Passos é o senhor pedreiro, né, de pouca escolaridade, que era uma das pessoas ícones. Acabou a campanha da fraternidade, ele falou, olha, a gente não pode parar por aqui, a gente tem que continuar fazendo esses debates. E aí nós ampliamos a temática não só para a pastoral católica, mas nós abrimos o movimento para o movimento laico. Então, depois aí nós demos homenagem a ele, né, ao movimento Manuel Martins dos Passos, em homenagem a ele, que é falecido já, né? É falecido. Então, ele foi um dos fundadores do movimento. No primeiro momento, o núcleo, o movimento chamava Movimento Negro Tio Marco, em homenagem a um ex-escravizado que tem aqui na região de Santo Amaro da Imperatriz. Então, nós não conhecíamos, aí o padre Sérgio Giacomelli falou, olha, vamos lá em Santo Amaro da Imperatriz, tem uma estátua de um ex-escravizado lá, que é tido como vamos dizer assim, santo, que faz milagre e coisa e tal. Aí, em 88, nós fomos lá. E quando voltamos, batizamos de Movimento Negro Tio Marco.
E depois, com o passar do tempo, com o falecimento do Manuel Martins dos Passos, nós mudamos o nome para Manuel Martins dos Passos. E uma justa homenagem, né? Afinal de contas, ele era daqui, começou o movimento. E era aquele senhor mesmo que estava ali, contando a história de vida dele, as dificuldades, e falou, eu não quero que os meus netos passem por aquilo que eu passei. Então o nome está ligado a um personagem daqui, uma pessoa daqui do bairro Fazenda. Né? E hoje são quantos grupos? Eu sei de alguns, assim, né? Tem o Movimento Negro, tem a Mariama, Isso. Né? E quantos mais grupos existem aqui na cidade de Itajaí e que tipo o que diferencia um do outro na abordagem? Então nós temos uma coisa em comum, que é a busca da equidade, o combate ao racismo, seja ele onde se encontrar. Mas temos algumas especificidades. Por exemplo, nós do Núcleo Afro, nós lutamos muito na educação. A grande maioria dos membros são mulheres educadoras. E também nós lutamos muito para o resgate de uma festa aqui, que é uma festa muito tradicional, que é a festa em homenagem à Nossa Senhora do Rosário. Essa festa, ela vem da região de Penha, porque no passado Penha pertencia a Itajaí. Então é uma espécie de coroação do rei e da rainha, que durante algum tempo ficou esquecido e nós recuperamos em 1992. Acontece no bairro São João. E nós lutamos pela questão da cultura também. O nosso principal instrumento é a educação e cultura. Tem o grupo Mariama, que é mais ligado também à pastoral católica, localizado no bairro São João, que debate mais especificamente a situação da mulher negra. Não é única, mas vamos dizer assim, é o ponto central. Tem a Associação dos Naturais e Amigos de Angola, que são os que vieram para Itajaí na condição de refugiado na década de 70, durante a Guerra de Independência. Então, eles lutam pela permanência da cultura angolana aqui e até o reconhecimento. Muitos deles ainda não têm o reconhecimento, a documentação legalizada. Né? Com relação a esse grupo, por exemplo, quando eu entrevistei a dona Conceição, né, que nós fizemos uma entrevista com ela aqui, belíssima, assim, quase que eu chorei em alguns momentos, porque ela é uma pessoa iluminada, né? Ela nos falou também desse grupo, né? E também tem outros que... o que diferencia, assim, por exemplo, assim, o senhor já falou, a questão da educação, mas a educação não permeia quase todas essas, pelo menos para uma mudança cultural? Sim, quando eu estou falando que o Núcleo Afro centrou mais na educação, na educação formal. Tanto é que nós tivemos a iniciativa de construir leis, bem antes das leis federais. Na década de 90, a gente já estava construindo leis municipal para a inclusão da cultura africana e afro-brasileira. Então, nós trabalhamos com a educação no sentido amplo, mas também, sobretudo, no âmbito da educação formal. Tem agora também a Associação dos Haitianos, né? Que eles chegaram aqui aproximadamente em 4.000 haitianos, hoje muitos já foram para Canadá, para Estados Unidos, mas nós estamos ajudando na formação da associação, né, dos haitianos. E tem também o da Isabel Costa, onde está a Conceição, que você mencionou, que Isabel Costa também foi uma educadora, uma das primeiras educadoras negras aqui de Itajaí, renomada. E esse grupo, ele trabalha muito com a questão da festa também, do Rosário em Pissarras. Porque muitos dos nossos grupos têm um caráter regional, né? Então, a gente, no caso nosso, Manuel Martins dos Passos, da Foz do Itajaí, porque nós temos pessoas ligadas ao Balneário Camboriú, de Navegantes, de Ilhota. E tem um último, quer dizer, que formou mais recentemente, que é mais ligado à juventude, os coordenadores são jovens, estudantes, é a Frente Negra. É Frente Negra, que eles retomam o nome de uma entidade lá da década de 30, né? Que eles estão lutando muito nos espaços políticos, né, de movimentos sociais, e alguns deles ligados aqui à universidade também, a universidade ali do Balneário Camboriú também. Então, nós somos aproximadamente 5, 6 grupos
que trabalhamos com a mesma temática, mas cada um tem a sua peculiaridade, a sua especificidade. A gente não divide, a gente soma, não é? E com essa soma faz a força, né? Com certeza. E, professor, assim, a gente tem que bater sempre nessa tecla. Precisamos acabar com a discriminação, precisamos rever todos esses conceitos que estão errados e que, por terem sido incutidos, foram na nossa mente, na nossa cultura, eles foram naturalizados, quando não são naturais, eles são culturais. O que fazer? Qual a sua perspectiva agora, por exemplo, para, finalmente, parece que a Fundação Palmares vai voltar para o movimento negro, né? Vai voltar para as mãos de quem nunca deveria ter saído. Mas qual a sua perspectiva daqui para frente? Esperamos que um dia não precisemos mais de campanhas para que a equidade já esteja instalada? Nós trabalhamos nessa perspectiva, né, de superar a denúncia e de superar a discriminação de uma sociedade de equidade. A gente teve avanços nos últimos anos e nos últimos 4 tivemos retrocesso imenso. Mas a gente vai retomar a caminhada. Foi retrocesso, mas nós nunca paramos. E aí a gente parabeniza também, inclusive, a TV Câmara, porque esse aqui é um espaço de educação. Então, e nós temos que ocupar todos os espaços. Então, cada vez que nós somos convidados, independente do grupo, nós ocupamos o espaço porque é um espaço educativo. E eu quero aproveitar aqui para, como você falou, é muito assunto para pouco tempo, mas nós estamos disponíveis para outras oportunidades. Mas nós do Núcleo também constituímos um canal no YouTube que chama Africanidades Conectadas. Africanidades Conectadas. Africanidades Conectadas. E nesse canal nós estamos apresentando as nossas pesquisas, a realidade da população negra no estado, no país, na cidade e possibilidade de superação do racismo, a xenofobia e todas as formas correlatas. Então a gente ocupando os meios de comunicação também. E com certeza nesse canal se acham boas referências confiáveis de pesquisas sérias. Sim, nós temos um momento no canal que é a apresentação de bibliografia das diversas áreas, né? Inclusive nós temos uma biblioteca também com essa temática que está disponível para pesquisa local. Ainda não temos ainda um sistema de empréstimos, mas pode ir lá pesquisar, xerocar, desde que não seja para fazer comércio, né? Então, nós temos atendido muitas escolas lá no São Vicente, né? A gente tem atendido muitas escolas municipais. Nós já estouramos nosso tempo de novo, mas, por exemplo, esse livro fantástico ainda tem disponível na editora? Como é que é? Só está disponível na estante virtual, né? Tem poucos exemplares. Eu mesmo, que sou um dos autores, só tenho esse, né? Mas eu já vi na estante virtual que tem. Só colocar lá estante virtual, vai apontar aonde que tem e eles entregam, né, através do sistema postal. Que bom. Professor, olha, muito tempo que a gente tem é muito pouco. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui e, por favor, volte mais vezes para que a gente possa aprender mais ainda com o senhor. Eu agradeço a oportunidade e quero dizer que estamos juntos para um mundo melhor, para um país melhor, para uma Itajaí melhor, com muita equidade entre todos nós, seres humanos. Alô, muito obrigada. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Lá no YouTube, não se esqueça, tá? Vá lá, se inscreva no nosso canal, curta as nossas publicações e compartilhe os nossos vídeos. Faça a informação circular.